Olá, meu nome é Gustavo e essa é a parte 2 do vídeo sobre a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria é um assunto muito complexo, como eu já havia dito no primeiro vídeo, mas continuando, teve uma época na Guerra Fria que foi o momento mais tenso de toda a guerra, que foi a crise dos mísseis de Cuba. Resumindo, os Estados Unidos tinham colocado mísseis em diferentes partes da Europa e conseguiu acertar diretamente em Moscou, capital da União Soviética na época. E a União Soviética, como um gesto de vingança, colocou mísseis em Cuba, que poderiam facilmente acertar o Washington, que é a capital dos Estados Unidos atualmente. E, posteriormente, os Estados Unidos fizeram a invasão da Baía dos Porcos, que falhou miseravelmente e que deixou os cubanos muito revoltados com os americanos. E posteriormente, o presidente John F. Kennedy e o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, fizeram uma ligação direta entre o Kremlin e a Casa Branca. E fizeram um tratado para remover os mísseis das diferentes partes da Europa e de Cuba, o que amenizou mais a situação. Posteriormente, o presidente John F. Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos na época, foi assassinado por um holandês chamado Lee Harvey, que era um simpatizante da União Soviética, que posteriormente foi morto por um homem associado à máfia, que seu nome era Jack Ruby. O maior fracasso da União Soviética foi a Guerra do Afeganistão, que também ficou conhecida como Guerra Vietnã Soviética. Então, resumindo, o Afeganistão ele foi um país que aderiu ao socialismo. E isso deixou a população muito revoltada e começaram a criar grupos rebeldes, que eram conhecidos como Mujahidins. O próprio Osama Bin Laden foi um grande guerrilheiro dos Mujahidins. E esses próprios afegães, eles estavam indo muito mal nessa guerra civil. Os Mujahidins estavam demolindo cidades para poder acabar com o socialismo nesse local. Então, para pedir ajuda, os afegãos eles pediram ajuda aos soviéticos, que reagiram muito brutalmente, de forma brutal. Eles simplesmente acabavam com os mujahidins quando entravam numa guerra. No entanto, os mujahidins, depois disso, correram para as montanhas. E aí que tá, esse é o problema para os mujahidins. A força aérea russa, soviética, era o que salvava esses exércitos. Por isso eles acabavam de forma brutal com os mujahidins. E para acabar com um regime socialista no Afeganistão, os Estados Unidos, eles davam armamentos. Até a China também já deu muitos armamentos para os mujahidins, mesmo eles sendo um país socialista. E um dos maiores presentes, digamos assim, dos americanos foi o Stinger, que era um lança-mísseis que acabava com helicópteros, jatos, etc. Isso era algo terrível para os soviéticos. E por isso ficou conhecida como Guerra Vietnã Soviética, porque mesmo os soviéticos entrando diretamente na guerra, eles não conseguiam obter resultados significantes. E isso foi o maior fracasso da União Soviética, como eu tinha dito antes, e foi isso que resultou no seu fracasso total. Ou seja, na União Soviética, o comunismo caiu de podre. E um dos principais motivos foi essa guerra, pois acabava com a economia da União Soviética. Não é que o líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, ele impôs várias leis. Um exemplo era que a população podia se expressar mais, isso só na prática. Ele também deixou vários países serem independentes, como Ucrânia, Polônia, e foi isso que aconteceu. Esse foi o final da Guerra Fria. A União Soviética ela caiu de podre, como o comunismo. E os Estados Unidos da América foram denominados a maior potência militar mundial, a maior potência militar do mundo. E até hoje eles são a maior potência mundial. A maior potência mundial. Ou seja, o capitalismo dominou o mundo.
Essa foi uma guerra em que dividiu várias nações, em que até hoje nações entram em conflito por causa disso. O Vietnã e a Coreia são, são grandes exemplos disso. No entanto, ela também teve várias consequências boas, como a internet foi criada nessa guerra, o desenvolvimento militar e econômico de alguns países, como os Estados Unidos, e isso é tudo da Guerra Fria. Então eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscrevam nesse canal, deem like, ativem o sininho, compartilhem para os seus amigos. E é isso e tchau!